Fala pessoal do segundo ano, professor Neto aqui mais uma vez para comentar com vocês, para falar com vocês um pouco sobre, dando continuidade, né, ao conteúdo. Vamos abordar hoje algumas questões. Por exemplo, o título da aula aí vai ser Processos Culturais, mas eu vou abordar de uma maneira crítica as questões que foram sendo perdidas ou adquiridas, né, de uma maneira um tanto quanto errônea da minha parte, ou da minha parte não, ao meu ver, ao longo do Brasil, tá certo? Não só do Brasil, tá galera? Vocês vão ver que os elementos que eu vou falar aqui durante a explanação do conteúdo, eles são recorrentes também, se a gente for jogar no âmbito global, tudo bem? Então, mas é necessário que vocês compreendam o local, né? Tem um embasamento do que aconteceu neste país que vocês moram, para que a gente possa futuramente, vocês possam por si próprio compreenderem, né, todos esses conceitos que eu vou passar aqui agora e conseguir tirar uma visão ampla de todos os processos que eu vou citar aqui no mundo, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente, eu coloquei aqui primeiro esse nome, aculturação. Esse prefixo "a" dá o sentido de perda, né? Perda da cultura. Mas não seria nesse sentido de perda da cultura, mas sim uma fusão de elementos de duas ou mais culturas naquele local, naquela região, naquele país, enfim. Esse processo de fusão de elementos culturais, isso é extremamente vivenciado hoje no Brasil, tá certo? E foi assim ao longo de muito tempo, tá? Reparem, quando há a invasão portuguesa aqui no Brasil, há um choque de cultura, né? Há um choque de cultura onde não houve um respeito por parte, principalmente de europeus, aliás, quase que exclusivamente deles, com a nossa identidade cultural, com a nossa origem cultural. E entra no segundo ponto aqui da perda da identidade nacional ou original. Como assim? Qual a relação? Gente, eu já falei isso para vocês, mas reparem, nós não temos muito conhecimento, ou não é tão divulgado o conhecimento, por exemplo, indígena, nas escolas, nas conversas, por nós mesmos, professores, enfim, pela mídia, né? A gente não tem essa ligação com o que é original de nós. Por quê? Porque houve uma perda, houve um extermínio, houve um genocídio cultural na história na história do Brasil contada, né? Na história a partir aí de 1500. Então toda aquela riqueza cultural indígena foi se perdendo ao longo do tempo. O pouco que sobrou, nós temos que preservar, pessoal, porque essa é a nossa verdadeira origem, compreende? Essa é a nossa verdadeira identidade. Mas então, pessoal, olha só, a aculturação, então, fusão de elementos, então a gente tem isso quando portugueses vêm para cá, quando começam a trazer africanos escravizados para cá, e depois com a chegada de imigrantes no século XX. E tudo isso fez com que a nossa cultura fosse sendo modelada de acordo com esses parâmetros, certo? Eu vou chegar aqui na apropriação cultural e vocês vão entender como isso se deu. Então essa perda da identidade, gente, isso vai ao longo dos tempos. Todo país que quer conquistar um outro povo tem que acabar com a cultura. Foi o que eles fizeram conosco. Acabando com a cultura, você perde a raiz da sua essência, compreende? E, por exemplo, o fato de a gente não ser obrigado a estudar Tupi-Guarani e ser obrigado a estudar inglês, por exemplo, né? Como assim? A gente estuda uma língua e tal, tudo, o Tupi-Guarani não é usual no mundo. Tudo bem que não é usual, cara, mas é um resgate à nossa cultura, tá entendendo? Isso é só um exemplo muito, muito simples, só para vocês terem iluminar a cabeça de vocês aí. Bom,
E a gente chega no conceito de apropriação cultural, que é o quê? Vejamos, quando uma cultura hegemônica, essa palavra hegemônica, gente, faz referência a uma cultura que supostamente está soberana às demais, seja por economia, seja por poderio militar, seja por política, enfim. Então, quando essa cultura hegemônica, ou, por exemplo, um exemplo muito claro, deixa eu terminar aqui o conceito e eu entro nos exemplos. Então, quando uma cultura hegemônica se apropria, né, tem para si elementos de uma cultura oprimida. Compreende? E aí o exemplo eu posso colocar diversos, mas eu vou colocar, por exemplo, a questão de cabelo, né? As negras, elas eventualmente ao longo dos tempos, sempre, pelo menos aqui no Brasil, claro, mas eu estou falando aqui, sempre buscaram, não só aqui, né, gente, mas assim, sempre buscaram penteados diferentes, penteados novos, e a gente está vendo agora, hoje em dia, um boom muito grande das tranças, né, no cabelo, e que há muita mulher branca utilizando desse conceito, dessa cultura negra. Então isso é um exemplo de apropriação cultural, tá certo? Quando a gente vê alguém em alguma festa usando um cocar indígena, isso é apropriação cultural. Uma pessoa branca usando um cocar indígena, qual que é o sentido? Tá entendendo? Isso é apropriação cultural de uma cultura oprimida, tá? A gente pode levar para diversos âmbitos, mas eu dei só esse exemplo para tentar ficar claro aí para vocês. Tranquilo? Gente, muito obrigado e até semana que vem.